Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Pesquisa aponta que o Brasil tem mais de 215 mil pessoas vivendo em situação de rua. Vamos mostrar um pouco dessa realidade aqui em São Luís. Dia de Finados. Saiba como estão os preparativos nos cemitérios da capital. E veja também o que abre e fecha no comércio. Palmas Universitárias. O UFMA completa 57 anos com homenagens aos servidores. Depressão, ansiedade e outras alterações de comportamentos e sentimentos. No quadro Quem Entende do Assunto, o psiquiatra Rui Palhano explica a importância e os motivos para buscar ajuda de um profissional especializado na saúde mental. O nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 1º de novembro, mais um mês começando. Vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. Um motociclista morreu em um acidente na Avenida Carlos Cunha, no bairro do Jaracati, na manhã de hoje. De acordo com a SMTT, a vítima tentou fazer uma ultrapassagem, mas se desequilibrou e caiu no meio da pista, sendo atingida por um ônibus. O homem, de 51 anos, teve a cabeça esmagada. Ele foi atendido pelo SAMU, mas morreu ainda no local. Uma passageira em um carro gravou o momento do próprio acidente na BR-135 em Bacabeira. Um caminhão que estava no acostamento atravessa a pista sem sinalizar e a condutora não consegue frear a tempo. O carro bateu na lateral da caçamba. As duas mulheres tiveram lesões leves. O motorista do caminhão informou à Polícia Rodoviária Federal que não viu o carro se aproximar, já que a cor do veículo se parece com a cor do asfalto. A Justiça condenou a 19 anos e 1 mês de prisão a mulher flagrada asfixiando a própria mãe. Luciana Paulo Figueiredo foi levada a júri popular em uma sessão realizada ontem no Fórum Desembargador Sarney Costa. O crime aconteceu em janeiro de 2020 no Hospital Carlos Macieira. A tentativa de homicídio foi registrada por outras pessoas que estavam no mesmo quarto onde Ana Benedita Figueiredo, de 68 anos, estava internada. Luciana vai recorrer na decisão em liberdade. Começou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A ação acontece durante todo o mês de novembro no Maranhão. Os produtores rurais devem vacinar os rebanhos bovinos e bubalinos com idade entre 0 e 2 anos. A Agência Agropecuária do Maranhão espera imunizar mais de 4.400.000 animais, atingindo 100% de cobertura vacinal. Quando falamos em pessoas em situação de rua, o senso comum geralmente toma conta dos debates e o ponto principal é deixado de lado. Cada pessoa tem uma história, por isso é importante sempre questionar o que levou a pessoa a morar na rua. A busca pelas respostas nos indica caminhos possíveis para diminuir esse problema social. Invisibilizados. Essa é uma das palavras que facilmente consegue traçar o perfil de uma população que tem crescido no Brasil, a de pessoas em situação de rua. Você se sente discriminada? Muito, amiga. Tem deles que passam nem olha pra gente, cospe, vira a cara, agressão verbal é o que mais a gente sofre. Todo tipo da sociedade nós somos discriminados. Os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados também são características que muitas das vezes passam despercebidas. São pessoas empobrecidas, desempregadas. Geralmente elas estão com os seus vínculos familiares e comunitários fragilizados e ou rompidos. São pessoas também que costumeiramente são dependentes de substâncias psicoativas. Essa é a realidade do Ismael, que está nas ruas há tanto tempo que já nem sabe mais quantos anos vive assim. Hoje, ele vive sem o afeto da família e não acompanha o crescimento do próprio filho. Eu sou casado, há 1 ano, tenho um filho de 1 ano também, começou a caminhar e eu já não estou vendo ele.
por conta disso, né? Já tá com mais de um mês que eu tô assim. Então houve aí uma ruptura de familiar? Você tem contato? Eu não tenho contato algum com minha família. O primeiro passinho dele eu não vi. Tem minha mãe, minha esposa, cara. A invisibilidade não é praticada somente por pessoas comuns. O censo demográfico aplica o recenseamento, que é a contagem e a identificação de indivíduos, apenas à população domiciliada, deixando de fora quem mora pelas ruas. A gente vivia aí dentro, só que a gente não queria o terreno pra gente, entendeu? A gente só queria simplesmente um lugarzinho pra gente fazer uma barraca e ficar, ao menos passar o inverno ou até mesmo se proteger do sol. A última estimativa feita pelo IBGE antes da pandemia indicava que havia cerca de 220 mil pessoas nesta situação, mas não é um dado oficial. A população em situação de rua, então, fica de fora dessa contagem pelos próximos 10 anos, que é quando deve acontecer o recenseamento. Há um estigma por conta de uma criminalização da pobreza. Então, essas pessoas estão empobrecidas, mas elas não oferecem ameaça, riscos, perigos à sociedade. Outro aspecto que eu aponto como responsável por essa invisibilidade é a ausência de dados do próprio IBGE. Porque o IBGE, como um instituto de pesquisa importantíssimo que nós temos no nosso país, ele alega que a sua unidade básica de contagem das pessoas, da população em geral no Brasil, é o domicílio. Então isso tem contribuído muito para essa invisibilidade. A população em situação de rua do país passou das 280 mil pessoas, um crescimento de 38% de 2019 a 2022, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Buscando identificar e construir ações para a defesa de direitos dessa população, o Ministério Público do Maranhão implantou o núcleo científico da instituição. Nós estabelecemos a criação de um programa de atuação em defesa de direitos humanos, constituído por 6 planos de atuação. Um deles é o plano de atuação para a defesa de pessoas em situação de rua, para essa população especificamente. Nós chamamos de Padum Rua. Esse Padum Rua, ele foi construído a partir de interações com a sociedade civil, com o movimento de pessoas, movimento nacional de pessoas em situação de rua, com sua representação no Maranhão. Nós, a partir dessa escuta, nós estabelecemos quais seriam as estratégias de atuação para atacar os problemas que fossem prioritários para eles. Por exemplo, a instalação dos CIAMPs Rua, que são os Conselhos Intergestores de Monitoramento da Pessoa em Situação de Rua. A instalação de equipamentos de apoio a essa política, como, por exemplo, os centros POP, consultórios na rua. Então, é uma série de estratégias que convergem com a política nacional de pessoas em situação de rua, que precisam estar funcionando onde tem a população de rua no Maranhão. O promotor de justiça, José Márcio Maia, defende a implantação do projeto Moradia Primeiro. O programa diz assim, olha, vamos domiciliar logo a pessoa, e aí não é dar propriedade, é domicílio. Para a pessoa ser domiciliada numa casa que tem toda a estrutura, né? E a partir daí, uma equipe multidisciplinar intermitente cuida dos problemas agregados. Então, há todo um monitoramento para a pessoa sair de fato daquele estado de insegurança ontológica que a insere na situação de rua. Enquanto ficam invisíveis aos olhos da sociedade e de parte do poder público, as pessoas em situação de rua vão vivendo como podem e como dá, tentando serem vistos, notados e amparados. Nós somos seres humanos, meu irmão. Nós não nascemos pra gente ficar desse jeito aqui, não. Vocês pensam que isso aqui é fácil? Isso aqui não é fácil, cara. Olha, políticas públicas, oportunidade de trabalho, todas essas questões, né, auxiliam no combate desse problema social. Bom, a gente pediu uma nota para o IBGE justamente sobre o censo e o IBGE respondeu que o IBGE e institutos oficiais de estatística da maioria dos países realizam os censos demográficos, tendo como referência os domicílios particulares permanentes, que não existe uma metodologia de pesquisas para coletar informações de pessoas em situação de rua, principalmente quando isso envolve milhares de municípios do país.
Vamos mudar de assunto agora. Amanhã, quinta-feira, é dia de finados e é tradição para muita gente visitar os entes queridos nos cemitérios. Os cemitérios de São Luís já estão se preparando, para as visitas. Vamos saber mais informações com a repórter Luciana Rodrigues. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Boa tarde, Ana. Eu falo aqui direto do cemitério do Gavião, esse que é o cemitério mais antigo da cidade. Os preparativos para o dia de finados já estão acontecendo. O cemitério está sendo limpo, retirada do mato, limpeza dos túmulos. Muitos familiares também anteciparam a visita, já estão aqui no cemitério. Outros estão fazendo a limpeza para que outros familiares possam encontrar o jazigo, o túmulo um pouco mais limpo para a visita do dia de finados. Eu conversei com o diretor do cemitério, Sebastião Estrela, e ele falou um pouquinho sobre esses preparativos. Já foi tudo feito com antecedência, O que tem agora é um acompanhamento e nosso pessoal todo distribuído no cemitério exatamente para dar assistência. Mas a parte de limpeza, a parte de capina, que é uma capina intensificada nesse período, já foi toda feita. O cemitério está preparado para receber todos os vivos queridos dos entes que já se foram. Ana, a expectativa é de que de 8 a 10 mil pessoas passem aqui pelo cemitério, uma expectativa bem abaixo de outros anos. Por exemplo, em 2019, 20 mil pessoas estiveram fazendo visita aqui no cemitério do Gavião. A pandemia trouxe uma modificação, muitas pessoas deixaram de vir fazer a visita, principalmente nesse período de aglomeração. Algumas pessoas ainda são receosas e, segundo o diretor, a expectativa é de 8 a 9 mil pessoas. Missas estão sendo programadas também, 3 missas, uma às 7h30 da manhã, outras 9 horas e a última missa acontece às 4 horas da tarde. Muitos familiares já fazem a visita, como eu falei. Nós conversamos com uma senhora que veio já preparar a visita, já preparar o túmulo para o dia de finados. Porque nós, quando estamos vivos, a gente nunca pensa que isso um dia vai passar, mas passa. Com certeza um momento de muita emoção. Ana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. E por conta do feriado de finados, alguns serviços vão ter seus horários de funcionamento alterados na capital maranhense. O comércio tem autorização para funcionar normalmente durante o feriado de finados. E segundo a FEComércio, os estabelecimentos vão poder abrir suas portas durante o horário comercial. Além disso, além dos estabelecimentos, shoppings, galerias, hospitais e serviços essenciais vão funcionar normalmente. Vale lembrar que, de acordo com as regras estabelecidas em convenção, os comerciantes que optarem pela abertura das lojas deverão pagar adicional de 100% sobre o valor da hora normal ao empregado, convocado nesse dia, por se tratar de trabalho extraordinário. As agências bancárias e as lotéricas não vão funcionar nesse feriado. Os serviços serão retomados na sexta-feira. No próximo bloco, Palmas Universitárias. O UFMA celebra 57 anos com homenagens aos servidores. E no quadro Quem Entende do Assunto, o psiquiatra Rui Palhano explica a importância e os motivos para buscar ajuda de um profissional especializado na saúde mental. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e o SESC está com inscrições abertas para artistas e produtores de cultura que queiram compor o programa Lazer em 2024. O prazo vai até o dia 14 de novembro e podem participar do credenciamento cantores, grupos e bandas musicais, humoristas, palhaços, mágicos. Você confere a lista completa no site e também no e-mail do SESC. Esse credenciamento pode ser feito de forma presencial e também online. Vamos mudar de assunto agora. A UFMA completou, agora esse ano, 57 anos aí de existência. E essa história não seria possível se não fosse o trabalho duro e a devoção dos profissionais que se entregam para construir a nossa universidade. Foi por isso que a instituição homenageou vários colaboradores na entrega das Palmas Universitárias. Dedicação, zelo e muito trabalho. A Universidade Federal do Maranhão
tem em seus servidores a força que promove transformações para o desenvolvimento de todo o Estado. Eu fui aluna desta casa e há 34 anos eu sou professora do curso de Comunicação Social. É um orgulho muito grande estar nesse momento sendo homenageada com essa minha trajetória de vida. Eu comecei em 2014 minha trajetória, né? Fui nomeado como professor efetivo no campus de Grajaú. Né? Lá eu fui coordenador de curso de Ciências Naturais. Posteriormente fui diretor também do campus de Grajaú, né? E em São Bernardo também tenho trabalhado com pesquisa, um grupo de pesquisa Química Bio, que atualmente também está colocando alunos para mestrado, alunos para doutorado, publicando artigos de alto impacto. E na administração eu tenho tentado resolver os problemas, né, que a gente tem na universidade, tentar integrar a pesquisa, a extensão e ensino. A cerimônia foi realizada no Centro Pedagógico Paulo Freire, na cidade universitária. Bom, minha trajetória na UFMA, ela não começa como estudante, felizmente, né? Eu não fiz a graduação aqui, mas eu tive a grata surpresa, né, de encontrar nessa instituição uma casa. Eu sou docente, comecei minha trajetória acadêmica no interior, em Pinheiros. Passei 5 anos conhecendo a realidade da interiorização da universidade. Em 2019, o professor Natalino Salgado me convida para fazer parte da gestão e eu venho contribuir também na gestão, nessa trajetória. 96 professores e técnicos administrativos, entre os quais aposentados e em memória, receberam a comenda Palmas Universitárias em reconhecimento ao trabalho que cada um desenvolveu em prol da instituição. Eu entrei em 1983 no Colégio Universitário como servente. Estou até hoje há 40 anos de serviço. E para mim é um prazer muito grande receber essa palma universitária hoje com os meus colegas que estou me aposentando no próximo ano, se Deus quiser. Secretária executiva da Diretoria de Comunicação da Superintendência de Comunicação e Eventos da UFMA, a Camila é a atual coordenadora de Relações Públicas e Cerimonial da instituição. Com certeza é uma forma de reconhecimento para os técnicos, então eu acho que é muito legal mesmo. E esse momento também de estar representando os técnicos, também me sinto muito honrada por poder falar por todos, porque eu sei que é realmente um momento especial para todos nós. Para o reitor Natalino Salgado, a dignidade Palmas Universitárias é um reconhecimento genuíno, porque a homenagem surge a partir das pessoas que convivem com os homenageados. É um momento mágico, né? Amoroso, eu diria assim, de confraternização e de reconhecimento, agradecimento à instituição Universidade Federal do Maranhão pelos bons serviços dos seus servidores. Isso é feito de forma democrática, cada unidade acadêmica ou subunidade acadêmica elege aqueles que vão ser contemplados. Nós ampliamos bastante, na medida que a Universidade Federal do Maranhão ela se expandiu com novos campos, nós conseguimos também ampliar o número de servidores que são homenageados. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quarta-feira e um ótimo feriado para você.